Então, a gente tem que treinar o olho, tá? Isso eu acho muito importante. E aí eu gosto de pegar do mais fácil, mais difícil. Ninguém tem dificuldade de identificar que esse caso é um caso de hiperlordose, ou esse caso aqui. Agora, quem diria que uma mulher que tem essas dobrinhas aqui tem uma hiperlordose, né? Então, às vezes, é uma alteração sutil. Quem tem o olho treinado, enxerga com muita facilidade. Quem não tem, vai deixar passar. Essa imagem daqui é uma figura muito interessante, porque quantas pessoas vocês conhecem que não assistem televisão desse jeito, né? Pega aquela cerveja, senta ali, tá vendo jogos de futebol, relaxadão, bota os pés para cima. Mas o perigo dessa postura é que olha o que acontece com a cabeça. Acaba forçando uma anteriorização da cabeça. E é dessa maneira que você pode acabar predispondo a musculatura a ter um processo de hipercifose. Tá? Olha só esse caso aqui, esse garoto. Quando ele está em pé, não necessariamente fica óbvio que ele tem uma hipercifose. Mas quando você pede para ele fletir o tronco, esticando os braços, fica bem evidente ali essa cifose dele. A mesma coisa do lado de cá. Então é aí que eu digo, a gente tem que ter o olho treinado e tem que saber o que fazer e quando fazer. Então às vezes isso é a causa da dor da pessoa, uma alteração na coluna. A pessoa pode ter uma escoliose, uma hipercifose ou uma hiperlordose. Mas ainda dentro das alterações da flexibilidade, da amplitude de movimento da coluna, a gente tem o caso da coluna anquilosada. Lembra da espondilite anquilosante? Mais comum em jovens, HLA-B27 positivo. O que acontece é a coluna em bambu, as vértebras elas vão se fundindo umas nas outras, e a principal característica, fora a dor, é a redução da amplitude de movimento. Então, nessa imagem daqui, a gente lembra o teste de Schober, onde você traça uma reta nas cristas ilíacas anteroposteriores, e dali você traça uma linha de 10 centímetros para cima e faz uma marquinha. Manda a pessoa fletir o tronco, você deve encontrar um aumento desse seu traçado de 5 centímetros a mais. Isso seria uma amplitude de movimento adequada. Qualquer coisa menos do que isso, fecha diagnóstico de espondilite? Não, não fecha. Tem muitas coisas que reduzem a amplitude de movimento, até uma contratura muscular. Mas certamente nos faz pensar na possibilidade. Bom, do exame neurológico, algumas coisas podem nos dar a dica. Então, se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de caminhar com os calcanhares, ou na ponta dos pés, ou de agachar, se ela não consegue fazer isso por conta de dor, isso pode sugerir uma compressão nervosa na altura de L4, L5, S1, conforme mostra a tabela aí. Ok? Aqui é mais para mostrar o padrão de irradiação que a dor pode ter, como eu já tinha comentado anteriormente. Não precisa decorar isso, até porque o tratamento vai ser muito semelhante. Na palpação, relembrando, como eu falei, vou repetir várias vezes, de tanto repetir vocês vão entender. Palpação, vou palpar principalmente a musculatura e a musculatura paravertebral, o quadrado lombar, as apófises espinhosas, enfim, qualquer outra coisa que tiver ali no meio do caminho alterada. A pessoa já tem uma alteração qualquer, você vai contextualizar. Tem ainda a musculatura do ilho-psoas, que eu falei que é um importante diagnóstico diferencial. Ah, Alexandre, não tem como palpar o ilho-psoas? Olha, até tem, mas não vai ser o caso, não vai ser preciso. Quando o ilho-psoas está inflamado, a gente encontra um padrão de irradiação da dor, como diz aqui, como mostra aqui nessa figura. Geralmente no glúteo e na lateral do quadril. Olha como é que eu vou testar inflamação do psoas. O paciente está sentado na maca, eu peço para ele levantar o joelho e seguro, faço resistência. No que ele sentir dor durante essa manobra, isso é um teste muito positivo para a inflamação da musculatura ilho-psoas. Tá? Tratamento disso, fisioterapia. E o piriforme? Aqui a gente vê que a função do piriforme é fazer a rotação interna, a flexão e a adução. O que é isso? Ah, Alexandre, eu não lembro desses termos. Então vamos lá. É isso aqui. É fazer esse movimento que o cara está fazendo. Olha, bota o joelho para dentro, dobra a coxa com relação ao tronco e faz a rotação interna do pé. Essa é a função do piriforme. Então, se eu fizer um movimento contrário, se eu abrir a perna, botar o joelho para fora, esticar a coxa, ou seja, estender a coxa e fazer uma rotação externa, eu estou esticando o meu piriforme. Se ele está inflamado, eu vou sentir dor quando eu fizer isso. Então, uma dica. O que mais eu posso ter de dica para síndrome piriforme? A dor. É a dor com a irradiação do nervo ciático. Por quê? Porque o ciático passa ali grudado nele. Ainda no exame físico tem o teste LASEG. Para que serve esse teste, Alexandre? Para tentar provocar a irritação das raízes nervosas do nervo ciático. Tá? Como é que eu faço isso? Com o paciente deitado, decúbito dorsal, a perna esticada, eu vou levantar e elevar essa perna dele até um ângulo de 30 a 60 graus. Se a dor foi reproduzida
Com essa manobra, o teste LASEG positivo significa uma irritação da raiz nervosa. Isso fecha diagnóstico para alguma coisa? Não. Só diz que a raiz nervosa está irritada, tá? Mas não fecha diagnóstico para nada. Ah, Alexandre, então eu estou entendendo. Como é que eu vou fazer diagnóstico? Juntando anamnese, exame físico, o contexto de vida daquela pessoa. Então, é um somatório de coisas que vão fechar o diagnóstico. Não é apenas um único exame. E aqui é a parte que eu acho mais gratificante. Estatisticamente, a maior parte das dores que a gente vai ter na coluna lombar são de origem mecânica. As dores viscerais e as dores secundárias. Então, secundária, por exemplo, pode ser uma nefrolitise, pode dar dor lombar? Pode. Uma herpes zoster, se a pessoa tiver uma dor ali atrás, pode. Então, são bem menos frequentes. Então, dentro dessa maioria, dos 97% dos casos de dor lombar que são de origem mecânica, a gente separa as que têm irradiação e as que não têm irradiação. O mais frequente, por incrível que pareça, gente, é o que não tem irradiação. Quando a gente vê uma dor lombar com irradiação até a altura dos pés, como a gente pensa e fala, é hérnia de disco e tal, todo mundo fala isso? Legal, mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é uma distensão muscular, uma contratura muscular. Então a pessoa, você vai ver, na ectoscopia, você já vê a musculatura paravertebral ou do quadrado lombar está assimétrica. E você vai palpar de nota uma pedra, está duro. E a outra parte está regular, está normal, está relaxada. Então já deu uma dica daí. Degeneração discal, o que seria isso? Em português bem claro, artrose. Tá? Faz artrose da coluna, começa a comprimir demais aquele disco intervertebral, vai embora o disco intervertebral, você começa a ter formação de osteófitos, e o osteófito dói tudo quanto é lugar, osso batendo com o osso dói. Então, a segunda maior causa de dor lombar é por degeneração. Quando eu falo degeneração, pensem na imagem da artrose, ok? Quando tem radiação, daí vamos lá. Os casos de hérnia de disco, que todo mundo adora fazer diagnóstico de hérnia de disco, 4% desses 97% que eu componho a maior parte. E compressão por fratura osteoporótica. A pessoa tem uma fratura, tem osteoporose, caiu, fez uma fratura patológica. 4% dos casos são devido a isso. E a estenose da medula. O que é estenose da medula? Eu tenho uma hérnia que ela está abaulando o canal medular. Ela está estenosando o canal medular. Está provocando dor por comprimir. 3% dos casos. E aquele termo espondiloliestese, o que é isso? É o deslizamento de uma vértebra em cima da outra. Ela está escorregando. E aí, portanto, acaba comprimindo também o canal medular. 2% dos casos. Então, essas coisas não são frequentes, gente. Essas causas, geralmente, a gente vai acabar encaminhando para o ortopedista. Mas você vê 4%, 2%, 3% dos casos. Os outros 80%, 90% dos casos somos nós quem temos que resolver, não tem que encaminhar. Daí a importância disso, a gente entender essa etiologia e essas estatísticas fazem toda a diferença. Não é para estar encaminhando qualquer dor lombar. Imagina, o ortopedista é um especialista clínico e cirúrgico. Ele, além de ter que pegar a pessoa que torceu o pé, que luxou o dedo, que tem que operar o joelho, ele também tem que tratar da artrose da velhinha, ele tem que tratar da tendinite do vizinho. Então é muita coisa. A fila de espera deles para cirurgia é gigantesca. E aí vira uma bola de neve que a gente não está conseguindo resolver, e é lógico que não tem como. Então o que eu acho que nós, médicos de família, temos para fazer, nós médicos, enfermeiros, quem trabalha a saúde da família, o que nós temos a contribuir, do ponto de vista de saúde coletiva, é isso, é tirar da fila de espera aqueles casos que não são necessários estarem ali. Então a gente ser mais resolutivo, como? Entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto. A maior parte desse gráfico, ali em vermelho, seriam as contraturas musculares. Olha só como estatisticamente faz a diferença. E em segundo lugar, em vermelho, aquela segunda maior fatia, a degeneração. Então vocês veem como que as outras causas, a hérnia, a fratura compressiva, a estenose medular, a espondiloliestese, são tão pouquinhos frente ao resto. Eu adoro aquele ditado. Quando você escuta barulho de galope, você pensa em cavalo ou você pensa em zebra? É isso, gente. Vamos parar de pensar nas zebras e começar a pensar nos cavalos. Aqueles 3%, Alexandre, 97% aí, os outros 3% são isso aqui. Não mecânica. A gente pode pensar em câncer, pode pensar numa síndrome de Reiter, uma espondilite anquilosante, pode pensar numa osteomielite. Isso é muito pouco frequente, gente, menos de 1% dos casos. E secundário, ou referida? Então, por exemplo, a pessoa tem uma nefrolitise, a pessoa tem um neurismo de aorta abdominal, aquela dor abdominal irradiada para a região lombar, a pessoa tem uma gastroenterite, enfim, qualquer outra coisa secundária. Então seria uma dor secundária. Então agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Distensão ou contratura muscular. Quando eu comentar sobre isso, isso aí equivale ao feijão com arroz, ao dia a dia da dor lombar, tá? É isso aí. Essa imagem vocês têm que ter em mente. Algumas fibras musculares
sofrer uma ruptura, uma lesão parcial. Em casos mais graves, em casos piores, isso poderia ser completo. Daí a gente pode quantificar a lesão muscular em graus, grau 1, 2 e 3, ou, se vocês quiserem, leve, moderado e grave. O caso grave é raro, quando você tem uma avulsão completa, uma ruptura total da musculatura, e você vê como nessa imagem aqui ao lado do velhinho, é o sinal do Popeye. Teve uma ruptura total do tendão do bíceps, e você fica com ele acumulado aqui na extremidade. Não é nem um pouco frequente. O mais comum é o grau 1. Você tem um leve estiramento de algumas fibras musculares. E o tratamento para isso é conservador. A segunda maior causa de dor lombar, como eu falei, é degeneração. Lembra de artrose? Olha só essa coluna daqui. Compara uma coluna sadia e uma coluna artrósica, ou uma coluna degenerativa, como alguns gostam de falar. Você vê os osteófitos patrocotelados, e o disco intervertebral fica que nem uma panqueca ali, amassado. Não sobra muita coisa. E é lógico, osso começa a bater em osso. E, radiologicamente, eu acho interessante a gente começar a aprender a olhar alguns exames de imagem. Então, nessa imagem aqui ao lado, a gente vê uma imagem de tomografia. Você vê, olha aqui, olha, vértebra, disco, vértebra, opa, não tem disco. Então, o disco escurecido, enegrecido, quando você não vê o disco, isso aqui é o sinal de um disco degenerado. Na verdade, além de estar degenerado, ele está abaulado. Olha aqui, ó, um abaulamento dele. Está comprimindo o canal medular. Essa aqui é uma herniação de disco também. Então, além de ter uma degeneração, tem uma herniação aqui. Certo? Olha o que é o processo de herniação de disco. Como eu falei, olha aqui o petit gâteau, você tem as fibras, o núcleo pulposo e o anel fibroso. Quando o anel fibroso rasga, o núcleo pulposo, ou seja, o músculo do petit gâteau escorrega dali e vai comprimir os nervos que estão adjacentes. Nota que essa coluna vai comprimir tanto mais esse disco intervertebral quanto mais estendido tiver. Quando a pessoa flexionar, a tendência é liberar um pouquinho mais essa compressão daqui. Bom, voltando aqui para o disco intervertebral, mais um dado. Esse disco intervertebral é como se fosse uma esponja cheia de água e que com o passar do dia ela vai desidratando. Então a tendência é que no final do dia esse núcleo, esse anel intervertebral que está aqui espremidinho, ele vai estar murcho no final do dia. Portanto a dor tende a ser menor. Menor no final do dia e menor quando flexiona. Por quê? Porque diminui a compressão. No começo do dia, quando a pessoa acorda, ele já está todo hidratado, porque a pessoa ficou deitada, ficou em uma posição protegendo da dor. Então, permitiu esse disco intervertebral de inchar, de inflar, de encher de novo. Então, é que nem um pneu furado, entendeu? Encheu, voltou a doer um pouquinho mais. Por quê? Porque comprimiu mais. Aqui, só para ilustrar, a diferença de um disco herniado e de um disco abaulado. Os dois vão comprimir o canal medular, sendo que o herniado possivelmente vai ter muito mais sintomatologia. E nessa figura aqui ao lado, eu acho interessante colocar, porque a gente vê comparativamente num desenho o que seria um disco normal, um degenerado, um disco protruso, um disco herniado, um disco apenas desgastado e um disco que já praticamente não existe mais, que é no caso onde tem a artrose com os osteófitos. Certo? Mais uma vez, então, eu acho importante treinar o olho. Quando olhar uma tomografia, uma ressonância, não saiam correndo, dá para ver. Vamos lá. Vértebra, disco, vértebra, opa, cadê o disco? Vértebra, opa, não tem disco. Então, tem dois discos degenerados aqui, sendo que um deles ainda está herniado. E olha aqui está o sacro, L5, L4, L3. Então, a altura mais frequentemente acometida de herniação discal, ou o local da coluna que mais frequentemente dá problema é L4, L5, L5, S1. Vamos ver na outra figura aqui do lado a mesma coisa. Disco, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra. Opa, cadê? Está degenerando e está herniando também. De novo, ali entre S1 e L5, que é o mais frequente. Pensando numa velhinha ou num velhinho que tem osteoporose, ou que uma pessoa que faz uso de doses altas de corticoide por longos períodos de tempo, essa pessoa tem um risco maior de fazer uma fratura patológica, uma fratura osteoporótica, uma fratura compressiva. E olha aqui uma imagem radiológica mostrando uma fratura dessas, um esmagamento da vértebra. A imagem que é bom guardar é exatamente isso aqui, está rachando, está esmagando. Por quê? Porque o osso está poroso. Então a estenose do canal medular, aqui mostrando a fisiopatologia do desgaste do começo até o final, começa a haver uma ruptura das fibras do anel fibroso ao redor do disco intervertebral e o núcleo pulposo vai extravasando, e no que ele vai extravasando ele começa a comprimir a raiz nervosa que segue logo adjacente. Essa raiz nervosa sendo comprimida vai levar a uma sintomatologia, como eu mostrei mais anteriormente. A pessoa que não consegue andar com o calcanhar, a pessoa que não consegue andar na ponta do pé, a pessoa que tem dificuldade de agachar. Cada uma dessas fala a favor de uma altura
de compressão nervosa. Faz diferença? Não, o tratamento vai ser o mesmo. Então, por isso que eu digo, não fiquem tão atentos ou tão preocupados em fazer aquela semiologia maravilhosa. O mais importante é entender o porquê que a pessoa ficou daquele jeito, o que você pode fazer para melhorar e para evitar futuros episódios de recorrência. Tá? Bom, sempre lembrando também que tem outras causas de dor lombar, a sacroileite. Sacroileite é muito comum na espondilite anquilosante, nada mais é do que a artrose das articulações sacroiliacas. Elas não articulam muito, mas elas articulam um pouco. E no desgaste isso pode provocar muita dor, só para lembrar. E as bursites têm um padrão de radiação semelhante ao padrão de radiação da inflamação do ilho psoas. Só para lembrar que existe essa possibilidade também. Bom, falando um pouquinho sobre a síndrome piriforme. A pessoa pode ter uma dor pontual, bem ali no meio do glúteo médio, tá? Mas essa dor também pode ser irradiada por todo o trajeto da região, por todo o trajeto do nervo ciático, ou seja, pelo glúteo e face posterior da coxa. A diferença é que essa dor geralmente não ultrapassa a altura do joelho. Ela vai só até a altura do joelho, ela não vai até a planta dos pés. Então essa chega aí uma dica. E outra, você pode fazer aquela manobra provocativa. Você tenta esticar o músculo piriforme. No que você esticar o músculo piriforme, fazendo a rotação externa do pé, a abdução, ou seja, abrir a perna, botar o joelho para fora, para longe do outro joelho, e esticando o tronco e a coxa, não flexionar, o contrário, vai esticar o piriforme. O que esticar o piriforme tende a produzir mais dor. E algumas pessoas falam, Alexandre, mas esse negócio de síndrome piriforme, isso é uma lenda, isso não existe, não sei o quê, não tem como demonstrar. Consegui encontrar esse slide que explica. Foi feito um estudo com mais de 1.500 pacientes, onde eles foram estudar as variantes anatômicas. Então o que acontece é que quase 90% dos casos tem essa variante aqui, número 1, como mostra aqui na figura. Passa o piriforme e o ciático passa logo embaixo. 10% das pessoas tem essa variante daqui, onde essa aqui, número 2, onde o ciático, parte dele passa no meio do piriforme. E as outras duas variantes são menos de 1% dos casos. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas não vai apresentar a síndrome piriforme, por quê? Porque na variante mais comum, que é a variante 1, quando o piriforme está inflamado, está demasiado, ele não vai comprimir o ciático. Já nos casos, nas variantes menos comuns, que é a opção 3 e 4 aqui, basta qualquer inflamaçãozinha do piriforme, vai tocar e vai irritar o ciático. Então, por isso que poucas pessoas vão apresentar a síndrome piriforme, nem todo mundo. Tá bom? Não basta querer, tem que poder. Os objetivos da anamnese, como eu já falei, identificar as bandeiras vermelhas e as bandeiras amarelas. O que é bandeira amarela? São aqueles fatores que predispõem a pessoa à recorrência. E identificar o mecanismo do trauma. O que foi que permitiu que a pessoa ficasse daquele jeito? Tá? Então, como eu disse, na anamnese a gente pode encontrar vários tipos de dor. Desde a dor articular, a dor ligamentar, a dor muscular, a dor neural e a dor discal. Como é que eu vou diferenciar? Bom, a dor articular. A pessoa bota o dedo aqui que dói, nessa articulação daqui. A dor ligamentar ocorre quando você estira o ligamento. O ligamento é o final do músculo. Então, o músculo vai se inserir no osso, no ligamento. Quando você esticar aquele ligamento, vai provocar dor. E quando que você estica aquele ligamento? Quando você vai no final da amplitude de movimento. Naquele momento, a pessoa vai sentir piora da dor. E a dor muscular, Alexandre? Basta mandar a pessoa contrair a musculatura. Contraiu, doeu, é a musculatura que está doída. A dor neural, pensa no ciático, a pessoa consegue desenhar certinho o trajeto da dor. Então, uma dor filiforme, ela tem trajeto, ela irradia. E a dor discal. Lembra da figura da pessoa com hernia de disco, que melhora quando ela flexiona o tronco, porque descomprime aquele disco que está abaulado? Então é isso, então melhora com a extensão do tronco. Esse slide acabou ficando um pouco fora da ordem na hora de passar ele para cá, mas é uma regrinha mnemônica que ajuda a lembrar e a organizar a dor. Então, as letras O, P, Q, R, S, T, vem do inglês. O de onset. Onset é início. Dona Maria, quando que começou a sua dor? Aí P de provocation. Dona Maria, essa dor, ela piora com o quê? Ela melhora com o quê? O que faz essa dor piorar? O que faz essa dor melhorar? Ah, tá. Q de qualidade. Que tipo de dor que a senhora sente? Uma pontada, um aperto, uma queimação, uma fisgada? Ah, tá. Radiação, se a dor irradia. Tá, essa dor daí, ela vai para algum lugar ou ela só fica aí? Tá. E quando você sente essa dor, você tem mais algum sintoma? Você sente mais alguma coisa? Só a dor mesmo? Ah, tá, ok. E quanto tempo demora para essa dor aliviar depois que essa dor aparece? Ah, tá, entendi. Então, usando essa regrinha do OPQRST, facilita a organizar o teu raciocínio clínico a respeito de como começou aquilo dali. E agora chegamos à cereja do bolo. A parte mais importante, a parte que todo mundo tem que estar prestando atenção, tá? Se vocês dormiram até agora, acorda um pouquinho, toma o teu cafezinho, porque essa é a hora mais importante das bandeiras vermelhas.
Então, como eu já havia comentado, muitos dos casos de dor lombar vão vir acompanhadas de uma ou mais bandeiras vermelhas, mas nem todas são graves. Por exemplo, o fato da pessoa ter mais de 55 anos de idade é a bandeira vermelha. E aí? Tem pessoas com 60 anos de idade são muito mais ativas do que eu hoje em dia. E fazem muito mais coisas, e eventualmente tem uma dor lombar. E não necessariamente vai ser uma coisa grave. Agora, se tem uma pessoa com mais de 55 anos de idade, com osteoporose, que caiu e está com dor lombar, a história é diferente. Então, 80% dos pacientes tendem a ter mais de uma bandeira vermelha, mas raramente essas são graves. Então, antigamente, quando eu dava essa aula, eu usava de maneira bem acadêmica. Eu tinha um checklist lá, olha, bandeira vermelha, idade maior que 55, idade menor do que 20, febre, pau, e botando um checklist ali. E aí, vendo o paciente, perguntando se a pessoa tem isso? Não. Tem isso? Não. Tem... tem. Então, bandeira vermelha, ortopedista. Tchau. Não é assim, gente. Não é. Tá? Não pode seguir isso de maneira cega. Uma receita de bolo, você pode seguir cegamente, mas na medicina não dá. Tem que usar aquilo dali para montar o teu raciocínio clínico. Então, examine seu paciente, escute a história dele, veja o que aconteceu, como que aconteceu. Se a gente não der pelo menos 2 minutos para o paciente falar, a gente não está fazendo a medicina centrada na pessoa. Isso é muito importante, gente. Geralmente ele fala 90% do que você precisa nesses 2 minutos. Então, escuta um pouquinho, contextualiza aquela dor com aquela clínica. Primeira bandeira vermelha, uma espondilite. Você viu um jovem com 16 anos de idade, com dor lombar, diminuição da amplitude de movimento, não consegue fletir o tronco, aquela dor está piorando progressivamente. Esse garoto tem que ir para o reumato, tem que caminhar, não vai ficar manejando ele na atenção primária. Ele até pode continuar na atenção primária, mas desde que tenha um especialista acompanhando esse caso, porque não é um caso comum, é um caso raro, né? Então vamos deixar para o especialista aquilo que o especialista tem que ver. Os casos de osteoporose. Alexandre, todo mundo tem osteoporose, tem que ser encaminhado para o ortopedista? Não. Às vezes a pessoa tem uma osteoporose, está com a dor lombar, mas aquela dor lombar é uma contratura muscular. A pessoa foi lá, baixou, foi pegar um peso, levantou, deu um mau jeito. Então não tem nada a ver com osteoporose. Por acaso ela tem uma osteoporose, mas não é isso que vai fazer a diferença. Febre. Aí tem que contextualizar um pouco mais, que febre geralmente dá um sinal de alerta. A pessoa não tem nada. De repente ela tem dor lombar e febre ao mesmo tempo. Aí você vai conversar com ela um pouquinho mais, ela teve uma história de uma cirurgia, de um procedimento na coluna há pouco tempo atrás. Abre o olho, porque isso pode ser muito grave. Né? Se tem febre, tem crescimento, proliferação bacteriana ou viral, alguma coisa. Tem infecção, então tem que fazer alguma coisa logo. A pessoa que tem uma infecção urinária tem febre. A pessoa usuária de drogas endovenosas e tem febre. Os pacientes aidéticos ou usuários de corticoide dose alta, são pacientes imunossuprimidos com febre. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que lembrar que existe osteomielite, que existem infecções, existem tantas outras coisas. E outra, se vocês estão esperando encontrar uma alteração, você viu com febre, vou pedir um hemograma, se vai leucocitose com desvio à esquerda, eu trato. Não! Na coluna lombar, você não vai encontrar leucocitose, muito menos desvio à esquerda. Não vai. Então, VHS também, não contem em esperar isso. Talvez você encontre a proteína C reativa. Mas o diagnóstico, lembra que foi nos primeiros slides, o diagnóstico é clínico. Quem falou isso não sou eu, são os ortopedistas, os reumatologistas, medicina física e reabilitação, radiologia e, eu esqueci qual é, neurocirurgia. Todos eles estão falando, diagnóstico é clínico, tá? Então é isso, um imunossuprimido que tem febre, tem dor lombar, abre o olho porque pode ser uma infecção grave. Como é que eu vou suspeitar? Bom, pela história, pela clínica. O que eu posso ver na clínica? Pus, está saindo, está drenando pus, como mostra na imagem ali. Você viu pus, de onde está vindo? De algum lugar. Faz exame de imagem para confirmar. Tá bom? E caminha para o especialista. E os casos de câncer, que tanta gente fica assustada, né? Quando a gente fala de câncer osso, a principal coisa que tem que vir na mente é metástase. Tá? A principal causa de câncer no osso, no mundo, é metástases. E aí, quais são os cânceres primários que a gente tem que estar atento? Você tem uma paciente, vamos lá, primeiro que tudo, câncer é metástase para osso, a pessoa veio com uma história de que, como é que a gente vai suspeitar de câncer? Uma febre inexplicada, emagrecimento, uma falta de apetite, alguma coisa vai chamar a atenção, ok? Câncer de mama, principal causa de metástase óssea. 50% dos casos de metástase óssea vem do câncer de mama. E o câncer de mama é um dos cânceres mais predominantes do mundo. Então a gente tem que lembrar disso. Tem uma paciente tua que foi diagnosticada com uma mamografia lá, um BIRAD 5, foi para mastologia, fez um diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante e de repente evolui com uma dor lombar. Aí você pergunta, você está fazendo acompanhamento com o seu oncologista? E ele está pedindo cintilografia óssea? Não, nunca pediu. Assim, poxa, talvez ele esteja papando mosca, né? Vamos ver se tem alguma coisa nessa coluna. Tem que lembrar disso, gente. Tem que pesquisar. Mieloma múltiplo é outra causa de câncer. 10% dos causas pode provocar metástase óssea. Câncer renal é outra coisa que pouca gente lembra de pensar.
Então, câncer renal, de disseminação hematogênica, pode acabar chegando nos ossos também. Câncer de pulmão, quase 10% dos casos também. Pega todos os seus fumantes. Você tem um paciente que está fumando há 30, 40 anos, fuma 3, 4 maços de cigarro por dia e nunca vai ao médico. Um dia ele chega para consulta por causa de dor lombar e tem uma tosse esquisita e um emagrecimento importante. É para pensar, pô, será que esse cara está com câncer de pulmão? E está com essa dor lombar aí que não tem porquê? Será que ele está com metástase óssea? Então é assim que a gente tem que começar a montar o nosso raciocínio, gente. Câncer de próstata, nem todo mundo lembra, algumas pessoas não têm experiência de fazer toque retal, mas tem que pensar nisso. Hoje em dia a gente sabe que o PSA não é recomendado fazer de rotina, mas você tem que perguntar ao paciente, está tendo sangramento na hora de urinar, está tendo dificuldade, jato urinário fraco, do gotejamento, tem emagrecimento, tem que lembrar, gente, tem que pensar, tem que perguntar. Câncer de tireoide também, é o menos frequente de todo, 4% dos casos. Então, lembrando que a metástase óssea, ela pode dar em qualquer lugar. Ela pode dar na coluna, mas pode dar na perna, pode dar na cabeça, pode dar no braço, pode dar no ombro. Qualquer lugar a gente tem que pensar nisso, tá bom? Bom, nesses casos aqui, identificou, suspeitou, no mínimo encaminha, tá bom? Caso de trauma, a pessoa acabou de sair de um acidente automobilístico, bateu de carro, foi liberada pela SAMU, quer dizer, foi para emergência, liberaram, mas a pessoa está com dor. Então tem que pensar em fratura, tá? Você está tratando a pessoa, trata, a pessoa não está melhorando ou está piorando. Poxa, dê o braço a torcer, tenha bom senso. Não está melhorando, alguma coisa tem. De repente, eu já cheguei ao meu limite de conhecimento. Está na hora de passar a bola para alguém que sabe fazer um pouquinho mais. Por favor, lembrem disso. Aneurisma de aorta abdominal. Eu vi agora, 2 meses atrás, uma paciente foi reclamar com um colega meu de que o marido dela, um senhor de idade, foi para o pronto-socorro reclamar que ele estava com dor abdominal, dor abdominal, dor abdominal. Dor lombar, e eles tratavam ele com analgésico e mandar para casa. Analgésico e mandar para casa. Afinal de contas, Alexandre falou que dor lombar, a maior parte dos casos é muscular. Então dá um analgésico, relaxante muscular que ele melhora. E aí o cara voltou no dia seguinte, trataram de novo com analgésico. Voltou no dia seguinte, trataram de novo com analgésico. Voltou no 4º dia, trazido pela ambulância, pelo SAMU, e foi parar no hospital universitário, chocado, e morreu porque ele tinha um aneurisma de aorta abdominal e ninguém investigou isso. A dor abdominal irradiada para a região lombar, do rasgando. Tem que lembrar, gente. Então, o OPQRST te ajuda a lembrar dessas dicas. Que tipo de dor que você tem? Uma pontada, um aperto, uma queimação, uma fisgada, está rasgando. Tem que lembrar dessas coisas. Verdadeira bandeira vermelha, isso aqui é grave, nem para pensar. A pessoa chegou com um sintoma neurológico grave ou piorando progressivamente. Então, uma parestesia, uma disestesia, uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, qualquer alteração da sensibilidade ou da força que esteja progredindo, piorando, abre o olho. Essa coisa pode reverter e pode piorar. Então, mesmo com algumas bandeiras vermelhas fracas, pode tentar tratar aquele paciente conservadoramente durante um mês e meio. Se o paciente tiver uma bandeira vermelha grave, uma febre, um sintoma neurológico grave, aí esse caso você não pode esperar não. Esse tem que caminhar logo, tá? Então, os exames de imagem não são muito necessários no caso de dor lombar aguda. Evite ficar pedindo exames, porque raio-x, por exemplo, a gente vai ver osso, não vai ver ligamento, não vai ver músculo, tá? E a principal causa é isso. Então, espera, trata conservadoramente, faz analgesia ou anti-inflamatório, se o paciente permitir, puder. O relaxante muscular vai ajudar, por quê? Porque a principal causa é a contratura muscular. Permita um período aí de aproximadamente um mês e meio, 2 meses de tratamento conservador. E é lógico, a pessoa tem que ter bom senso, né? O próprio paciente tem que entender que ele não pode voltar a jogar bola, não vai pular de bungee jump, não vai correr a maratona enquanto aquela dor não passar. Tem que explicar, porque tem gente que realmente o tico e o teco não se falam. Se você não deixar bem esmiuçado, fulano, olha só, se está provocando a dor, não é para fazer. Doutor, eu sei, mas é que, olha só, não tem mais. Se você faz, beleza, mas saiba que não vai melhorar. A tua dor vai melhorar quando você fizer repouso. Então, tem que ser colocado de uma maneira bem simples para a pessoa conseguir compreender. Tá? Então, o objetivo do tratamento é melhorar a dor, restaurar a pessoa para aquela atividade que ela fazia antigamente e evitar as recorrências. 1/3 dos pacientes que vão ter dor lombar, de fato, vão procurar assistência médica. A grande maioria não vai procurar assistência médica, tá? 90% dos casos vistos, nos primeiros 3 dias de dor, melhoram espontaneamente. Então, é muito interessante, nessa consulta inicial, quando você identificou que não é nada grave, colocar para o paciente o aspecto benigno dessa dor e autolimitado. Isso conforta bastante. Doutor, como é que você sabe? Porque eu estou te examinando, porque eu estou vendo que não tem nada grave. Tá vendo? Olha, você consegue mexer, não sente dor, não sente ardência, não sente fraqueza, não tem nada disso. Então, coloca para o paciente isso e transmite essa tranquilidade, né? E sempre deixa a porta aberta para, se ele precisar, se ele tiver uma agudização, ele possa voltar.
Hoje ele tem uma dor aqui. Vamos botar, sei lá, um grau de intensidade 0 a 10, 1. Nada impede que amanhã ele tropece, dê um outro mau jeito e a dor aumente de intensidade. Então, se você hoje dispensou ele para casa apenas com anti-inflamatórios e relaxante muscular, mas amanhã ele volta com uma agudização da dor, alguma coisa aconteceu. E aí, de novo, uma nova consulta, tá bom? Então, evitando a recorrência, paciente que não consegue lidar emocionalmente com as limitações, o paciente que está toda hora voltando lá, que está revoltado, que não aceita que ele tem que ficar parado. Ah, mas eu tenho que ficar, eu não consigo ver as pessoas fazendo alguma coisa, eu tenho que ficar parado. E a pessoa que não segue a recomendação de ficar em repouso. Os ganhos secundários, a pessoa que não quer que a dor dela melhore para poder continuar ficando afastado, ganhando benefício dela na perícia. Falha na comunicação, você explica para a pessoa, você finge que está explicando, a pessoa finge que está ouvindo e cada um faz uma coisa e não resolve o problema. Essa pessoa vai estar toda hora voltando. O tratamento, então, resumidamente, um analgésico ou um anti-inflamatório, vai depender de cada caso. Pode iniciar o tratamento com analgésico, se for um caso, uma dor leve ou moderada. Uma dor um pouquinho mais séria, um pouquinho mais importante, você pode entrar com anti-inflamatório por um curto período de tempo. E o relaxante muscular é muito importante. Os estudos mais recentes mostram que a associação do relaxante muscular anti-inflamatório com o relaxante muscular com o anti-inflamatório tem uma eficácia superior ao uso deles isolado. Os opioides, vão tentar evitar de usar a codeína, a morfina, o tramadol, só nos casos realmente muito graves e por curto período de tempo. Para quê? Para evitar a adicção, para evitar que os pacientes fiquem viciados. Os relaxantes musculares, então, de maneira bem curta e grossa, tem os que causam dependência e os que não causam dependência. Então, Miozan e Cidarlu, de nome comercial, são umas excelentes opções que não causam dependência, vocês podem prescrever, não são caros, são fáceis de usar, mas tem que avisar, dá sono, tira reflexo. Então, se o paciente veio para a unidade de saúde, dirigindo uma moto ou uma bicicleta, e se ele vai tomar aquele remédio ali mesmo, avisa, você tem o risco de se acidentar, não operar máquinas. O Carisoprodol e o Diazepam funcionam muito bem também, mas pelo risco de provocar dependência, já não são tão recomendados. Se você conhece bem o teu paciente, ele segue bem suas orientações, usar por um curto período de tempo, de 3 a 5 dias, não teria o menor problema. O perigo é usar durante 1 mês, 2 meses, aí aumenta muito a chance de provocar dependência. Então, os encaminhamentos imediatos, assim, o que seriam as verdadeiras bandeiras vermelhas? Síndrome da cauda equina, o déficit neurológico progressivo ou um déficit neurológico grave, já de imediato. E quando que você vai pensar em encaminhar? Você pode esperar um pouquinho, mas tem que encaminhar. Você tratou e não melhorou. Ou você está tratando, a pessoa tem um déficit neurológico, você começou o tratamento e também não melhorou. Okay? E para finalizar aqui, algumas das orientações da postura, correção postural que a gente deve orientar os nossos pacientes, como pegar peso, como levantar, como carregar, o que fazer, o que não fazer. Essas informações todas, gente, esses slides todos, eles estão expostos, eles vão estar sendo divulgados, não só no site do Telesaúde, mas também tem uma página no Facebook que eu recomendo que todo mundo procure, Ortopedia Clínica para Médicos de Família. Tem o meu site que eu criei justamente para divulgar, eu tenho um curso que eu faço, uma oficina teórico-prática, onde eu faço o dia inteiro, por exemplo, num sábado de 8 da manhã às 5 da tarde, a gente fala com calma, com muito mais detalhe, fazendo a prática mesmo, a gente faz casos clínicos, simulações. Então, alexandrefortes.com ou no Facebook, Ortopedia Clínica para Médicos de Família. Essas informações estão todas disponíveis lá, quem quiser vão poder acessar, ok? Agradeço a todos muito. Aqui está o flyer do curso, quem quiser entre em contato comigo, a gente agenda, eu vou até o seu estado, sua cidade, a gente faz essa capacitação. Tem tido respostas maravilhosas, as pessoas têm pedido cada vez mais. Já fui a 4 congressos, estou indo agora a mais um daqui a pouco. E muito contente por estar aqui podendo divulgar com vocês isso. Espero que tenha sido útil, alguma coisa tenha ficado de informação aí. Eu sei que o fato da gente estar em um ambiente virtual e não estar ao vivo fica muito mais difícil, mas de alguma maneira, pelo menos alguma coisa eu acho que deu para passar. Vou deixar agora aberto para as perguntas. Mais uma informação, pessoal. Na página do Facebook, eu estou toda semana alimentando ela, eu procuro colocar vídeos de coisas, de lesões reais, porque uma coisa a gente vê a teoria, outra coisa você vê na prática, o que acontece, como que é uma lesão ligamentar, como que é o padrão de ectoscopia. Então, eu estou postando imagens e vídeos e também fontes de estudo para quem tiver mais interesse em aprofundar no assunto nessa página. Então, eu recomendo muito dar uma olhada lá, ok? Eu estou vendo aqui a mensagem que o pessoal gostaria dos slides. É possível sim. Os slides tem tanto no site alexandreforte.com
quanto na página do Facebook, Ortopedia Clínica para Médicos de Família, tudo junto. Pode pegar, tá tudo lá, tem bastante material na página do Facebook, tem ainda vários vídeos que não tem no site e não tem aqui nas aulas. Eu acho que a melhor fonte a procurar é lá, até porque a maioria das pessoas usa Facebook. Sobre essa pergunta com relação ao uso de anti-inflamatórios, o que os estudos baseados em evidência mostram é o seguinte: não existe nenhum anti-inflamatório superior a outro. O que existe é você avaliar o anti-inflamatório no paciente de acordo com o risco de complicações. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que já tem uma gastrite ou tem uma úlcera, você vai dar preferência a usar um anti-inflamatório inibidor seletivo de COX-2, como por exemplo um colecoxib, o Celebra, ou enfim, algum outro desses. Vamos pegar um outro caso. Você tem um paciente que é um cardiopata, então os inibidores seletivos de COX-2 já tem um risco maior, aí você usaria um anti-inflamatório não esteroidal comum, como por exemplo a nimesulida, ou enfim, qualquer outro anti-inflamatório comum desses, não seletivo. Outra coisa que coloca-se é o seguinte: você está tratando o paciente com um anti-inflamatório, não melhorou, o que você pode fazer é tentar trocar aquele anti-inflamatório. Claro que antes de trocar e partir para a terapia farmacológica, o ideal é tentar entender o porquê que não melhorou. Será que a pessoa realmente fez repouso? Será que a pessoa não está fazendo na rotina dela alguma coisa que esteja piorando aquela dor? Será que aquela dor é provocada por uma contratura muscular? E aí, nesse caso, o anti-inflamatório não vai ser a droga mais importante? Ainda uma outra coisa extremamente importante a colocar sobre os anti-inflamatórios. Por que os urologistas detestam o anti-inflamatório? Porque eles provocam lesão renal. O anti-inflamatório, usado por período prolongado, por mais de uma semana, mais de 10 dias, aumenta muito a chance de provocar uma nefrite intersticial aguda. Então, sempre usar o anti-inflamatório com muito cuidado, por mínimo espaço de tempo necessário. Nos casos de artrose, lembra, a segunda causa mais frequente de dor na coluna lombar, o paracetamol e o ibuprofeno mostraram-se excelentes opções medicamentosas. Então, você está lá tratando a sua pessoa com um paracetamol, tá, por exemplo, e estava indo no meio e de repente teve uma agudização. Nos momentos de agudização, você joga o anti-inflamatório, usa durante 5, 7 dias, depois tira e mantém o paracetamol ou o ibuprofeno. Enfim, é isso. Acho que o mais importante é tomar cuidado com os efeitos colaterais. Se um anti-inflamatório não está resolvendo, você pode tentar trocar por um outro. Lembrando que não tem um anti-inflamatório superior ao outro, e sim a questão dos efeitos colaterais que a gente tem que estar atento. Exatamente. O paciente diabético é um paciente que está em grande risco para fazer lesão renal. Pela nefropatia diabética, você vai associar o anti-inflamatório, a chance dele ter uma descompensação é muito maior. Então, como eu disse, vai tentar usar o anti-inflamatório pelo mínimo tempo possível. Por quê? É proibido? Não, não é proibido, mas você tem que avaliar o risco-benefício. Se você tem um diabético que já tem nefropatia e ele tem um clearance de creatinina diminuído ou uma fração de filtração glomerular ruim, você vai ter que calcular a dose do anti-inflamatório de acordo com o clearance dele, se você precisar. Uma outra opção que você pode usar nesse caso, então, você tem um paciente que tem lesão renal, tem alguma contraindicação ao uso de anti-inflamatório, você usa então o opioide, usa o tramal, usa a codeína e o relaxante muscular, tá? E isso vai ajudar bastante. A fisioterapia também é de extrema importância, tá, gente? Pessoal, então eu vou me despedir aqui, já estamos expulsando daqui, nosso tempo acabou. Agradeço muito, os comentários foram muito bacanas, o feedback foi maravilhoso. Estou muito contente, mês que vem agora tem as próximas 2 aulas, que é de joelho e ombro, na minha opinião, as mais divertidas, as melhores de todas. Estejam antenados, não faltem, porque vai ser muito bacana, ok? Um abraço a todos, até logo.